Bom dia! E esse momento de oração aqui, mais uma vez, estamos nessa quinta-feira, dia 27 de agosto, iniciando o nosso dia já em meditação e oração da palavra. Se você já levantou, já fez suas orações, se você ainda não fez, de toda forma, vamos começar esse momento aqui. E se você vai ouvir essa mensagem mais tarde também, que Deus esteja no seu coração a qualquer momento, né? Porque para Deus não tem tempo, não tem hora. Então, se é de manhã, de madrugada, é claro que é bom iniciar o dia em oração, porque o nosso dia é muito mais proveitoso. Mas se você, nisso eu não posso, não tem condições, logo pela manhã, por uma série de tarefas, algumas coisas, tudo bem, faça mais tarde, mas o importante é dedicar um tempo a Deus, todos os dias. Eu sempre digo, nós temos 24 horas por dia. Não é possível que nós não possamos dedicar ao menos 5, 10 minutos dessas 24 horas para estar em comunhão e oração com Deus. Ele se agrada muito disso, tá bom? Então vamos lá, iniciando nesse dia a nossa meditação no livro A Viagem do Outro Cristão. Nós estamos hoje já, olha, com 52 mensagens. Hoje é o nosso, nossa senhora, mais de 50 dias juntos. Isso é maravilhoso, estar na presença de Deus, meditando. Então, quer dizer, são meia hora todos os dias, nós estamos aí já com 52 encontros. Bom dia Maria José, seja muito bem-vinda. E hoje a palavra de Deus vem nos dizer: entregue-se à oração e à palavra. Olha isso, que coisa linda. Entregue-se à vida de oração e ao cuidadoso estudo da palavra, para que seja capaz de apresentar a minha mensagem com clareza e na unção do Espírito Santo. Reduza suas atividades e elimine aquilo que não é essencial. Concentre seus pensamentos e intenções em Jesus Cristo e nele busque a sabedoria e o conforto. Encontrarei meios de ajudá-lo, porque essa é a minha vontade para você, e saberá que sempre acharei uma maneira de cumprir a minha vontade, desde que tenha colocado como alvo obedecer aos meus mandamentos. Não está escrito que supra os desejos do seu coração? Aplique-se ao desejo e cuidarei para que ele seja cumprido. E aí a autora cita Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, que diz: nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Nessa palavra no Atos dos Apóstolos, quando tem ali as eleições dos diáconos, né? Os discípulos, os 12 discípulos já não estavam dando conta de ministrar a palavra, mas também de cuidar da parte administrativa. Então, só para situar vocês nessa palavra aqui, os apóstolos, 12 apóstolos, na verdade, eles já não estavam dando conta de ministrar ali, e aí eles fizeram uma reunião para poder eleger diáconos, outras pessoas que pudessem fazer aquela parte administrativa. Linda mensagem, né? Maravilhosa. E para quê? Para que eles se dedicassem mais às orações. Eles dizem aqui: nós atenderemos sem cessar a oração e o ministério da palavra. Então, assim, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar, eles dizem. Por quê? Porque o ministério deles era esse. Então, foi instituído o diaconato para quê? Para que cuidasse daquela parte que eles não conseguiam fazer, porque era muita gente, estava aumentando, né, o número de discípulos de Jesus, e aí eles começaram a fazer dessa forma. E é nessa palavra que nós vamos meditar hoje. Então, Deus vem nos dizer aqui: entregue-se à vida de oração e ao cuidadoso estudo da palavra e reduza as atividades e elimine aquilo que não é essencial. Então, já começamos por aí. O que nós temos feito, a que nós temos nos dedicado, que não tem sido essencial na nossa vida, para a nossa salvação. Por quê? Ou para cumprir a missão que Deus nos deu. Porque nós sempre falamos, no dia a dia, gente, é muita tarefa, é muita coisa. Uma casa, mesmo que nós não trabalhemos, para nós mulheres principalmente, para os homens talvez de uma forma diferenciada, mas para nós mulheres que temos que administrar uma casa, já é um desafio sobre-humano. E nós temos que, infelizmente, sei lá, porque quem é a benção que fez essa parte do feminismo, eu vou falar para você, não é fácil você ter que ser mãe, pai, cuidar de casa e ainda trabalhar fora. É bem desafiador. Então,
Só que nós talvez estejamos nos preocupando demasiadamente com a administração das coisas terrenas e não estamos cuidando de administrar as coisas do céu, os bens celestes. Então aqui Deus vem nos trazer, primeiro esse para mim particularmente, né, foi esse raciocínio. E é claro, nos dedicando também a cuidar das outras pessoas, dos nossos irmãos, da salvação dos nossos irmãos. Por quê? Talvez nós estejamos cuidando das outras pessoas simplesmente com relação aos bens terrestres, as coisas, as necessidades terrenas das pessoas. E nós não estamos nos dedicando de ministrar para essas pessoas a palavra de Deus, que é o que traria a salvação para essa pessoa. Então, talvez nós tenhamos que delegar essa administração de bens terrenos para outras pessoas, para nós nos dedicarmos muito mais aos bens celestes. É claro que eu falo, em meio a ter que trabalhar, a ter que ser mãe e provedora e muitas outras coisas, no meu caso eu sou mãe, sou provedora, né? Então fica um pouco mais desafiador, porque eu não tenho ali um companheiro para me auxiliar nessa missão. Então acaba se tornando um pouco oneroso e talvez a sua situação seja igual à minha ou diferenciada, mas também com as demandas, com as dificuldades normais. Só que nós temos que não nos deixar conduzir por essas coisas terrenas. Precisamos trabalhar? Sim, mas nós também, talvez nós estejamos dedicando muito mais tempo, e geralmente é assim, né? Eu trabalho 10 horas por dia e não tenho 10 minutos para oração, para estar em comunhão com Deus. Então, essa intimidade que nós precisamos ter com Deus é que vai fazer com que nós construamos a nossa vida celestial, que começa aqui, a nossa construção tem que ser aqui. Não dá para na última hora, né, chegar e falar, meu Deus, decidi começar a construir, vai que nós estejamos no último minuto da nossa vida, não vai dar tempo. Então, nós temos que estar atento para isso. E delegar as funções que não são essenciais, porque muitas das coisas que nós trazemos para o nosso dia a dia são causadas por nós mesmos. Eu vou morar numa casa maior, porque eu preciso de espaço, e aí nós temos o quê? Mais serviço. Eu vou comprar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, e começamos a fazer funções, trazer para nós coisas que nós poderíamos falar, não, eu vou descansar, não vou fazer esse trem não vou trazer coisa que me dê mais trabalho. Então talvez hoje nós precisamos dar uma parada para pensar e falar assim, o que eu posso eliminar na minha vida hoje, que não está me acrescentando em nada, principalmente para a vida espiritual, que está me trazendo só trabalho. Eu sempre digo assim, é como a pessoa ter 2, 3 casas, né? Eu tenho uma casa aqui, tenho uma casa de praia, é só para dar trabalho, gente, esse troço. Vai para um hotel o dia que for viajar, que é muito mais fácil, né, do que ter uma casa de praia que você tem que administrar, você tem que ter, a menos que você utilize com muita frequência ou more na praia. Você tem uma casa de praia hoje não justifica, você aluga hoje com uma facilidade, você consegue desfrutar no hotel e tem uma casa de praia, vai ficar um ano inteiro lá pagando, trazendo encargos, trazendo, né, despesa, sendo que você pode, e outra, você tem que ir sempre na mesma praia, né, tem esse negócio também. Agora, você pode viajar, ir para onde quiser, para uma praia que você quiser. Estou dando um exemplo muito simples, mas assim, fazendo esse raciocínio, talvez eu compre alguma coisa que vai me dar um trabalho para administrar, talvez eu queira fazer alguma coisa que vai me dar mais trabalho para administrar foi mais bom, né? Administrar, e toma o tempo, me rouba o tempo que eu poderia estar dedicando às coisas do céu. Então, esse é o primeiro raciocínio que eu fiz, né? É claro que talvez vocês tenham entendido de uma forma diferente. Bom dia, Zélia, tudo bem, minha querida? Olha, então aqui, ó, entregue-se à vida de oração e ao cuidadoso estudo da palavra, para que você seja capaz de apresentar a minha mensagem com clareza e na unção do Espírito Santo. Porque, como eu já falei, quantas pessoas que, embora tenham um ministério maravilhoso, falam sem a unção do Espírito Santo. E isso aí, gente, é a mesma coisa eu estar falando aqui por mim, eu estar falando aqui porque eu quero falar o que eu quero falar e não deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, claro, primeiro não vai tocar o teu coração. E segundo, porque é arrogância minha, eu achar que eu posso mais do que o Espírito Santo. Imagina, nunca, meu Deus, eu não estaria aqui se não fosse justamente a unção do Espírito. Às vezes eu assisto depois das minhas lives e falo, gente do céu, o que eu falei ali? Eu nem pensei o que eu falei. Então, assim, eu às vezes vejo que Deus fala algumas coisas, eu falo, isso não sou eu. Então,
É preciso deixar conduzir. E outra, nós precisamos, mesmo que você não esteja ministrando para muitas pessoas, dentro da sua própria casa, para nós falarmos pelo Espírito Santo, para nós deixarmos o Espírito Santo agir em nós, para que nós possamos ser ali boca de Deus. Sabe, falar, ser profetas de coisas boas, né? Profetizar coisas boas na vida da pessoa. E talvez, se nós não estivermos ali ungidos com o som do Espírito Santo, você vai profetizar maldição. Então, olha só, da nossa boca pode sair coisas boas, mas pode sair coisas ruins também. E do nosso trabalho pode ser o nosso trabalho dedicado a coisas celestiais, a busca dessa vida de santidade, como também nós nos colocarmos a serviço do outro lado, do maligno, das coisas que não são de Deus, daquilo que não vai trazer nada para nós. E nós falávamos essa semana de Marta e Maria, que Maria se colocou ali aos pés de Jesus para ouvir a palavra, para beber daquela fonte de água viva, e Marta lá preocupada com as tarefas de casa. E Deus ainda faz uma correção, né? Marta, Marta, você está preocupando demais com as coisas terrenas. Ele, né, não foi bem nessas palavras, mas seria isso. Maria escolheu a melhor parte que não vai ser tirada. Então, claro que no dia a dia nós não temos aquele tempo que talvez nós gostaríamos de ter para fazer um estudo aprofundado da palavra aí de 1, 2, 3 horas. Mas dentro da nossa possibilidade, e claro, sempre buscando crescer um pouco, com um pouquinho de esforço, sair da zona de conforto, como nós falamos. Então, hoje eu consigo estudar 5 minutos? Então tá, eu vou acrescendo isso para 7 minutos, para 8, para 9, para 10, e eu vou tornando isso um hábito, vou dedicando um pouco mais às coisas de Deus. Quantas vezes que as pessoas acordam cedo para fazer nada? Acorda. E nem outros acordam para ficar mais tempo à toa, né? A pessoa acorda cedo para ficar mais tempo à toa e não faz o que precisaria fazer. Aí essa semana ainda teve uma coach minha que foi muito engraçado. Eu fiz com ela, né? E eu percebi que ela estava assim meio relapsa em alguns exercícios. E aí eu dei chega para lá, né? Eu dei uma cobrada. Falei, escuta, você está me pagando para ajudar você ou você está pagando para fazer de conta que está fazendo, né? Então, vamos lá. E aí, numa conversa, ela falou assim, é que eu fico muito tempo em redes sociais. Eu falei, pois é, que ficha cai para você, não é? Você está pagando por desencargo de consciência para fazer de conta e não quer mudar a sua vida? Então, das duas, uma, ou você é arrogante achando que não precisa mudar em nada, que é o outro que tem que mudar, você não precisa. Ou você vai perder teu tempo, vai passar por esse processo e está tudo certo. Só que não é isso que eu quero para você. E não é isso que Deus tem para você também. Falei, se Ele trouxe você para mim, para um processo de coaching, é porque Ele quer transformar a sua vida. Agora, você quer sua vida transformada? Porque senão a gente para o processo por aqui. Olha só. Então, talvez nós não estejamos olhando com verdade. Não tenho tempo, não tenho tempo. Não tem tempo. Olha bem. Olha bem o tempo que você gasta e eu gasto. E eu estou falando isso para mim também, gente, porque eu tenho que me policiar todo dia. Porque o corpo, o que ele quer? Ele quer que eu fique ali, deitadinha no sofá, assistindo televisão, né? Televisão que digo assim, um filme, porque eu não assisto Globo, não assisto novela, não assisto jornal, é só coisa ruim. Então, o meu corpo ele quer o que? Quer descanso. E é desafiador, às vezes, você, que nem nós estamos aqui, acordar esse horário e depois chegar até o final do dia, a gente ainda está com pique. Então, e nós temos as nossas obrigações diárias, e nós temos as tarefas que nós temos que cumprir, porque nós buscamos, almejamos o reino dos céus, mas enquanto isso nós temos que viver aqui, né? Ganhar dinheiro, trabalhar, fazer essas coisas, não tem outra opção. Mas o quanto eu tenho dedicado tempo de qualidade e buscado aumentar esse tempo para estudar a palavra de Deus, para que eu a ministre com a unção do Espírito Santo, com a sabedoria que vem de Deus. Porque o Espírito Santo vai nos ajudar, mas a palavra quem tem que estudar sou eu. Então, o que nós falamos? Deus, Ele vai agir em nós à medida também que nós dermos o nosso passo, que nós também caminharmos. Não é assim, Deus ajuda, e aí a pessoa fica lá de bracinho cruzado, Deus vai ajudar. E aí a pessoa fica lá parada, catatônica. E Deus não gosta, não se agrada disso também. Por quê? Porque nós precisamos ir adiante, nós precisamos ir para águas mais profundas, como eu falo sempre, nós precisamos nos colocar a caminho. Então, Deus, não, eu ouço muito isso, não, seja feita a vontade de Deus, e aí a pessoa cruza o braço. Não seja feita a vontade de Deus, mas faz a tua parte, né, meu amigo? Porque Deus vai agir, mas só que também você tem que fazer a tua parte. Então, essa palavra de hoje, ela vem trazer
vários raciocínios aqui para nós, tanto com relação ao quanto nós estamos nos dedicando à palavra de Deus, ao quanto nós estamos aqui sendo cuidadosos e zelosos, ao quanto nós estamos percebendo algumas atividades que nós precisamos eliminar da nossa vida para que nós nos dediquemos mais às coisas do reino, coisa que nós podemos delegar, coisa que nós podemos eliminar da nossa vida e concentrar os pensamentos e intenções em Jesus e nele buscar sabedoria e o conforto. E aí, olha aqui, Deus diz, encontrarei meios de ajudá-lo, porque essa é a minha vontade. E saberá que sempre acharei uma maneira para cumprir a minha vontade. Aí tem desde que tenha colocado como alvo obedecer aos meus mandamentos. Então, a nossa vontade, Deus quer realizar os nossos desejos, Deus quer realizar a nossa vontade. Só que Ele quer realizar desde que nós estejamos com os nossos desejos, sejam purificados pela ação do Espírito Santo e nós sigamos os 10 mandamentos. Então, olha só. Dá licença de tomar uma aguinha, porque a garganta já... Olha só. Não está escrito que eu supro os desejos do seu coração? Aplique-se ao desejo e cuidarei para que ele seja cumprido. Mas ele, antes dele dizer isso, ele disse aqui, eu acharei uma maneira de cumprir a minha vontade, que, né, desde que ela esteja de acordo, o teu desejo esteja de acordo com a minha vontade, então aquela coisa... Vou achar uma maneira de cumprir a minha vontade desde que você tenha colocado como alvo obedecer os meus mandamentos. Então, eu estou olhando para os 10 mandamentos, eu estou cumprindo os 10 mandamentos e os meus desejos, os desejos do meu coração estão de acordo com a vontade de Deus e aí Ele vai cumprir. Porque também não tem nem lógica Deus cumprir a nossa vontade se o nosso desejo, se não estão de acordo com a vontade dele. Isso é claro que não vai se realizar. É claro que também Deus pode realizar muito além dos nossos desejos, muito além do que aquilo que nós pedimos, muito além daquilo que nós desejamos. Ele pode realizar e Ele quer realizar. Só que esses desejos têm que estar em consonância com a vontade dele, tem que estar de acordo se nós confrontarmos ali os nossos desejos, se estão de acordo com os 10 mandamentos, porque talvez um desejo nosso esteja, ele vá não ao encontro, mas ele vá de encontro com os 10 mandamentos, com os mandamentos ali de Deus, com a vontade de Deus. Então nós precisamos ter isso em mente também. E que bonito, né, isso aqui, quando aqui em Atos dos Apóstolos fala na instituição, na eleição dos diáconos. Olha só, e você ter essa consciência, e eu também ter essa consciência, por quê? Porque talvez nós estejamos fazendo as coisas achando que só nós conseguimos realizar. Não, só eu consigo fazer isso, ninguém consegue fazer igual. E aí entra aquela coisa da arrogância, né, daquela, só eu sei fazer direito, só eu sei fazer direito, e não delego para outras pessoas fazer. E às vezes nos desvirtuamos daquilo que é nossa missão, porque nós estamos perdendo tempo com algo que não é importante, não que não seja importante, mas que não tenha importância dentro da missão que Deus nos constituiu para que nós realizássemos. Então você imagina um sacerdote, se ele não tivesse os diáconos, e hoje nós vemos muitos diáconos na nossa igreja, aquilo que o celebrante, né, durante uma celebração, que o diácono faz, quando é um sacerdote, e nós vemos isso muito na pandemia, agora principalmente quando o sacerdote às vezes não está com o diácono ali para auxiliar, se torna um pouco mais oneroso. E o padre tem que se preocupar em ministrar para o povo, ele tem que se preocupar em organizar ali a mesa, porque às vezes ele não tem o auxílio do diácono, então fica desafiador. E até mesmo para fazer visitas, para levar a Eucaristia para um doente. Imagina um sacerdote só numa comunidade. Agora, se tem 1 ou 2 diáconos, por exemplo, morava ali, quando eu morei em Cianorte, tinha diáconos no santuário, então você imagina o santuário ali, a cidade de Cianorte, é claro que tinha os padres das paróquias, mas abrangia uma parte grande ali o santuário. Então você imagina se um sacerdote só tivesse que dar conta de todo o trabalho dentro da paróquia, celebração de missa, atendimento de confissão, a parte administrativa que às vezes cabe só ao sacerdote, e ainda levar a comunhão para doentes, se ele não contasse a ajuda dos diáconos, dos ministros da Eucaristia,
Então, olha só, de levar a Eucaristia para todas as pessoas, você imagina uma comunidade que tivesse aí 20, 30 doentes por dia para você levar. Então, nós precisamos também, só que isso é um trabalho delegável. Isso é algo que o padre pode delegar, claro, aquela pessoa foi receber foi constituída diácono, foi constituído ministro da Eucaristia, tem toda aquela preparação que nós sabemos, mas olha só, o padre sozinho não daria conta. E aí ele abandonaria, de certa forma, o ministério dele principal, que é confissão, que é a celebração da Santa Missa. E o ministério da confissão salva muitas almas, muitas almas, o ministério, perdão, não é ministério, eu utilizei um termo equivocado, vou me lembrar depois e coloco. Então, isso é assim, uma tarefa que o padre se torna muito dificultoso para ele realizar sozinho. O sacramento da confissão, perdão, não o ministério, o sacramento da confissão, que é ministério do padre, né? Que ele foi ungido para ele realizar esse ministério do sacramento da confissão. Então, o diácono não pode fazer confissão. O ministro não pode, mas eles podem levar a comunhão para o doente, eles podem realizar outros atos para qual eles foram constituídos. Então, também no nosso dia a dia, nós precisamos falar para que Deus me investiu? Qual a missão que Deus quer que eu realize, que só eu, Anice, só eu, Maria José, só eu podemos realizar? Qual a missão que se eu não realizar, essa missão não vai adiante? Porque eu fui constituída para fazer isso. Agora, outras coisas eu posso delegar, outras coisas eu posso constituir outras pessoas para que façam isso. Então, digamos, se eu perco tempo fazendo uma tarefa diária que eu poderia pedir para alguém fazer. Então, dentro da nossa própria casa ou talvez até fora. Então, eu ganho tempo para dedicar esse tempo para o ministério. Não é para eu ganhar tempo e ficar à toa. É para eu ganhar tempo e dedicar esse tempo para a nossa missão, para aquilo que eu fui investido, para aquilo que eu fui constituído, para aquilo que é a missão que Deus me delegou. E essa delegação eu não posso delegar para outro. Ele constituiu somente a mim. Então é muito importante nós termos isso em mente no dia a dia. Por quê? Para que a gente possa concentrar os nossos pensamentos e que eles estejam voltados para Jesus, para aquilo que é de Deus, para aquilo que foi palavra, que é palavra de Deus, que é palavra viva de Deus, para que nós possamos realmente realizar e cumprir. E aí ele é bem o título, entregue-se à oração e à palavra. E ele diz, entregue-se à vida de oração e um cuidadoso estudo da palavra. Não é qualquer coisa, não é um estudo, vou dar uma lidinha aqui e está tudo certo. É um estudo aprofundado e aí entra também a orientação dos sacerdotes. Eu gosto muito do padre Paulo Ricardo, infelizmente não acompanho tanto quanto eu gostaria, mas eu acho assim que ele ministra com uma sabedoria fora do comum. E como hoje, através da internet, está muito fácil de ter acesso, porque o padre Paulo Ricardo ele é de Cuiabá, claro que nós não temos essa disponibilidade de tê-lo como pároco, mas ele tem um conhecimento, um conhecimento teológico e uma sabedoria e uma inspiração do Espírito Santo que eu acho que assim complementa tudo. Então assim, ontem mesmo eu ouvi um pequeno trecho ele falando das mulheres usarem saia, né? A necessidade, tem ali acho que 3 minutinhos uma palestra que eu peguei. Falei, gente, como é que ele pode condensar ali em 3 minutos tanto conhecimento, tanta sabedoria, falar com tanta propriedade em tão pouco tempo? Por quê? Porque ele se dedica ao estudo da palavra. Agora, existem muitos sacerdotes que não têm essa facilidade. Por quê? Porque talvez não tenha se dedicado, talvez não tenha essa unção do Espírito Santo, embora seja sacerdote. Por quê? Porque não está exercitando. Padre Fábio Melo também. E isso, às vezes tem sacerdote, gente, que uma frase, ele condensa um conhecimento, uma sabedoria de que, nossa, você fala assim, gente, valeu a semana inteira. Né? Tem aquela homilia que às vezes você vai numa celebração da Santa Missa e eu tenho a graça aqui de ter um sacerdote maravilhoso que aqui na paróquia, lá em Cianorte também nós tínhamos padres muito bons, padre Bruno, fantástico, sabe? Tinha assim padre Aldinei, um conhecimento, teológico, ele falava com uma propriedade. Então assim, você vai lá e você sente
preenchida. Então nossa, que maravilhoso! Então é importante o estudo. Agora você imagina quando o sacerdote não faz isso. E quando nós não fazemos isso, porque não é só obrigação do sacerdote estudar a palavra, é nossa também. Claro que ele tem um ministério diferenciado do nosso, ele foi instituído, recebeu aquela unção sacerdotal, mas nós também somos ministrantes da palavra para os nossos filhos, para os nossos familiares, para a nossa família, para as pessoas que nós encontramos na rua. E talvez uma palavra que você diga para aquela pessoa, estando, né, sob a unção do Espírito Santo, com a condução do Espírito Santo, pode transformar a vida daquela pessoa naquele dia. Então, é muito importante, é muito bacana você poder desenvolver esses dons. E às vezes a gente fica, né, buscando, Deus me dá dons, Deus está falando de uma forma tão simples, estuda a palavra que eu vou te ungir, para que você ministre-a de acordo com a minha vontade, de acordo com a unção do meu Espírito que estará em você. Mas você precisa, no mínimo, estudar. Porque sem conhecer, às vezes a pessoa quer falar de uma passagem da Bíblia, não conhece nenhuma parábola, não conhece nada. Então, nossa, eu vou falar hoje sobre a passagem tal, a palavra tal. E aí eu vou lhe dar uma estudada. E de repente aquilo lá me leva para estudar um pouco mais, buscar alguma coisa. Às vezes eu pego nesse livro, gente, eu falo, essa palavra mesmo de hoje, ela tinha saído para mim, olha só, em dia 21/9/2017. Olha, só vai fazer quase 3 anos que essa palavra saiu para a primeira vez para mim, Deus já me pedindo para entregar a minha vida de oração. Está até destacada aqui e a data está aqui, antiga, né? Hoje eu coloquei a data de hoje aqui a lápis para eu saber que dia nós estamos e tudo certinho. Então, mas olha aqui, ó, tem várias palavras adiante que vão sair que ainda não saiu para mim. Então, o que eu faço? Às vezes eu vou ali e eu vou até no dicionário para entender o significado de uma palavra que sai aqui, para depois eu falar com um pouco mais de propriedade. Às vezes na palavra da Bíblia também, ontem, eu acho, salvo engano, foi ontem que teve umas palavras ali que não faziam parte do meu vocabulário diário, eu fui lá entender o sentido da palavra para trazer aqui para vocês. Então eu preciso. Ontem mesmo saiu, né, aquele Não Seja Negligente, e ele falava sobre a minha comissão para você. Então, a comissão no sentido do quê? De função, de tarefa, de incumbência. Então, assim, eu tenho que entender o sentido da palavra, não do meu jeito, mas do jeito que Deus quer que eu ministre. Porque senão eu posso fazer trazer para vocês um raciocínio completamente distorcido daquilo que Deus quer. Então, tempo para também dar estudada na palavra, né? Aquilo que, ou às vezes até alguma coisa que você ouviu, uma palavra que você ouviu, você não pode não ministrar para outra pessoa, mas falar o que aquela pessoa quis dizer. Então eu vou me ater ao estudo dessa palavra para eu entender o que Deus quer dizer para mim com aquela palavra. Então não é só para quando nós formos ministrar, mas para quando também a palavra for para que eu cresça. Então eu tenho também que me dedicar ali, o que essa palavra quis dizer e como que ela se encaixa no meu dia a dia. Porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Então eu tenho que trazer essa realidade, porque às vezes a pessoa ouve aquela palavra, né, uma parábola, ouviu, mas ela tem que trazer para o dia a dia, ela tem que aplicar hoje. E quando, por exemplo, a parábola dos talentos, né, quem enterrou os talentos, quem multiplicou os talentos, nós temos que trazer para a nossa realidade hoje. Quais são os talentos que Deus me deu e que eu não estou desenvolvendo? Então a pessoa às vezes não faz essa ligação. Ela escuta, ela ouve, né, na verdade, o padre falando, e ela traz aquele negócio como se fosse, não aconteceu lá, não é no meu dia a dia. Não, eu tenho que fazer essa ligação. E quando o sacerdote, ele tem esse discernimento de fazer essa ponte com o que é a palavra de Deus com o nosso dia a dia, fica mais fácil, porque tem muitas pessoas que não têm essa compreensão. Mas tem sacerdote, infelizmente, que não tem. Ele vai lá, ele fala a palavra, tchau. E aí a pessoa, né, que não tem a compreensão, não consegue fazer essa ponte, essa ligação, sai de lá falando, meu Deus, eu nem lembro o que o padre falou. Por quê? Porque não trouxe, ele não fez essa. E aí é sabedoria, o padre ter esse conhecimento e aplicar no dia a dia, para trazer para aquele fiel a realidade, para ele entender, falar, nossa, nesse contexto que a palavra de Deus quer me dizer. Então, que nós façamos isso também hoje. E nos dediquemos a estudo, nos entreguemos à oração e ao estudo da palavra, porque para que o nosso ministério cresça, para que as tarefas que não cabem a nós fazer, a gente possa delegar para dedicar mais tempo de qualidade para Deus. E é claro que o nosso crescimento vai ser muito maior. 7 horas em ponto.
Obrigado pela sua companhia, como sempre, é muito agradável ter a sua presença aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe, um excelente dia, um dia de vitórias, um dia de bênçãos, um dia de realizações, sempre fazendo a vontade de Deus. Grande beijo, fique com Deus e até amanhã, que já é sexta-feira novamente.